Acredito que não tem uma forma melhor de iniciar esse projeto do que falando sobre o meu carro favorito de todos os tempos. Esse monstro de 4 rodas se torna um ícone do mundo dos games e também do automobilismo. Caso você não saiba, essa lendária BMW M3 GTR E46 do Need for Speed Most Wanted, ela foi inspirada em uma lenda do automobilismo que era conhecido como Porsche Killer. Se você não me conhece, eu sou o Matheus e esse é meu novo projeto Garagem MTC. Eu criei esse canal com o objetivo de poder falar sobre o mundo do automobilismo e ter pessoas com a mesma paixão para poder conversar, para poder debater. Eu espero que vocês gostem e também façam sugestões de temas para a gente poder abordar nos próximos vídeos. E agora, sem enrolação, bora pro que interessa, né? A BMW M3 E46 apareceu pela primeira vez na franquia Need for Speed, naquele aclamadíssimo Most Wanted do ano de 2005. O game ele foi lançado para PC, PS2, PSP, GameCube, Xbox 360, Nintendo DS, Game Boy Advance. E foi um sucesso de vendas, tornando esse carro um dos ícones da cultura dos games, principalmente dos jogos de corrida. A versão real desse M3 é a incrível versão GTR que competiu na American Le Mans Series, nascendo em fevereiro de 2001 e sendo introduzida nesse campeonato pela Schnitzer Motorsport, que é uma equipe alemã que foi fundada em 1967 pelos irmãos Josef e Herbert Schnitzer, que inclusive eles correram em parceria com a BMW até o ano de 2020. O modelo GTR carregava em seu cofre um motor V8 4.0, aquele famoso P60B40. Basicamente um motor aspirado com duplo comando de válvulas, que produzia em média ali seus 450 cavalos, com 480 Nm força de torque, e o carro pesava apenas 1.100 kg. E aquele som inigualável, aquele som diferenciado, aquele som estridente que a gente tinha, que dá arrepio até hoje, ele vem daquela caixa de câmbio de engrenagens retas, que sem ser um nerdola chato, de uma forma bem resumida, ela é uma transmissão usada principalmente em carros de corrida para oferecer mais eficiência na transferência de potência. Então, ela é diferente dos câmbios convencionais, dos carros de ruas, que usam engrenagens helicoidais, né, com os seus dentes inclinados para poder reduzir o ruído e suavizar o funcionamento. O câmbio de engrenagem reta tem dentes perpendiculares, que geravam um contato direto e mais firme entre as peças. E isso resulta em menos perda de energia, trocas de marcha mais rápidas e uma capacidade de suportar cargas muito maiores, cargas extremas. E é por isso que a gente tem aquele barulho maravilhoso nos jogos. É absurdo. Se liga. E como resultado desse incrível projeto, essa BMW ficou conhecida na gringa como assassina de Porsches e assassina de supercarros. Na American Le Mans Series de 2001, essa M3 GTR ela teve um desempenho dominante, vencendo 7 das 10 corridas da classe GT, sendo guiada por Jorge Miller, não sei, garantindo os títulos de pilotos e de construtores para a equipe. Indignados com o domínio quase absoluto do modelo E46, concorrentes como a Porsche apontaram que o carro era na realidade um protótipo, já que não tinha um motor V8 disponível na E46 de rua, o que acabaria violando o espírito do GT, né, dos Gran Turismo. E graças a isso, em 2002, as regras do American Le Mans Series mudaram. Agora, para um carro poder correr sem sofrer punições, era preciso fabricar 100 unidades ao invés de 10, e também 1.000 motores. A BMW ela até poderia ter continuado na disputa com o V8, mesmo com todas essas alterações de questão de peso e potência, mas ela acabou preferindo sair do campeonato. E dessa forma, a curta história, mas muito vitoriosa da M3 GTR nas pistas acabou. Nós tivemos também entre 2003 e 2005 alguns M3 GTRs usados nas 24 horas de Nürburgring, mas nada foi tão apoteótico quanto essa participação na American Le Mans Series de 2001. Já em relação à sua versão de rua, tivemos 10 unidades produzidas em 2001, apenas para poder entrar no campeonato, com seus 350 cavalos de potência, 365 Nm de torque a 5.000 RPM, tendo o seu deslocamento de 3.997 cm3 e pesando apenas 1.350 kg, cara. Que absurdo! Isso aqui vai ver que é um tesão de guiar.
A velocidade máxima declarada foi de 295 km por hora. E um fato interessante é que esse motor só foi utilizado nessa versão para as ruas e em mais nenhum outro modelo de série da BMW. Em contraste com a versão de corrida com transmissão sequencial, o M3 GTR de rua tinha uma caixa de câmbio manual de 6 marchas com embreagem esportiva de 2 discos e diferencial de deslizamento limitado variável. Enquanto a versão básica da geração da M3 da época era limitada a 250 km por hora, o GTR tinha impressionantes 295 km por hora à sua disposição. As características especiais que identificavam a versão Strassen, que é a versão Strassen, eu não sei falar alemão. Enfim, essa Strassen significa versão de rua, enfim, tá a tradução aí. São saias dianteiras e traseiras mais longas, juntamente com a asa traseira para otimizar a aerodinâmica, assim como o seu teto. Os seus outros componentes também eram feitos, alguns outros componentes eram feitos de carbono, e o resultado final foi um peso total vazio de 1.350 kg, 185 kg a menos que a versão mais leve da M3 com câmbio manual. Na dianteira, o M3 GTR de rua já tinha uma combinação de pneus 225/40 aro 19 e na traseira era 255/35 aro 19. No interior, nós tínhamos o básico, todo preto, o volante sem nenhum botão ou sem nenhum acessório, nem nada. Seu painel era analógico, câmbio manual. Algo simples, mas que funciona perfeitamente para quem gosta de carro, para quem gosta de dirigir e para quem gosta da sensação de poder sentir a máquina no teu controle. Em relação à comercialização dessa versão, quando apresentada em 2001, o BMW M3 GTR Strassenversion, eu não sei a versão de rua, já deixou claro o seu recado, especialmente no preço, né, que era muito longe de ser acessível. Na época custavam 250 mil euros para poder ter uma unidade em mãos. Era um valor altíssimo para a BMW M3 na época, mas que hoje seria visto como um ótimo investimento com a cultura gearhead mais disseminada, né? Esse cupê esportivo ele virou uma lenda, tão raro quanto o unicórnio, e ele é extremamente cobiçado pelos colecionadores. Encontrar um carro desse à venda hoje ele é quase impossível, o que acaba dificultando ainda mais a gente estipular quanto ele realmente valeria nos dias de hoje. E além disso, ninguém sabe ao certo onde foram parar essas 10 unidades fabricadas, né? E nem se elas chegaram a ser licenciadas para usar nas ruas. O que a gente sabe é que o grupo BMW Classic mantém alguns exemplares, como esse que nós temos à mostra, bem guardados para as gerações futuras de fãs. A BMW, em parceria com a Electronic Arts, nossa queridíssima, conhecidíssima e, enfim, recriou a M3 GTR, que é símbolo da franquia Need for Speed, principalmente do Most Wanted, e foi o carro campeão da American Le Mans Series que ganhou essa pintura, o carro campeão, impressionante. E o carro ele ficou exposto em Munique por um certo período, alguns meses atrás, mas foi fechado porque o local, o complexo, né, onde ele ficava foi fechado para reformas. E uma das coisas que faz esse carro ser tão especial é o fato do game de 2005 girar em torno dele. Você iniciar todas as corridas com ele, perder o carro pro Razer e depois a gente ter que passar por todos aqueles membros da Blacklist, fugir da polícia e pegar os carros deles e melhorar os carros. Enfim, toda aquela trama para você recuperar a BMW de volta traz ótimas lembranças e traz um sentimento de nostalgia que eu acho que é inexplicável, mas que a maior parte de vocês, ou todos vocês, conseguem sentir. É algo que a gente compartilha. A franquia Need for Speed ela foi uma das grandes responsáveis pelo meu amor aos carros, né? E também pelo meu amor por essa BMW. Hoje nós temos uma franquia apagada, com um jogo pior que o outro. E a gente sempre percebe que na tentativa deles buscarem um público mais antigo da franquia, eles tentam trazer essa BMW de volta. Porque sabem que a legião de fãs conheceram a franquia Need for Speed e vieram por meio dela. E foi desse jeito que essa máquina lendária conquistou fãs, tanto nas pistas quanto nos videogames. Pra mim, a M3 GTR 46 ela é muito mais que só um carro. Ela representa um pedaço da minha infância e da minha paixão que eu tenho por carros, por jogos e pelo automobilismo no geral. Cada jogatina, cada troca de marcha me transporta um dia de volta para aquela época. As músicas, tudo isso me faz lembrar que a minha preocupação era só chegar da escola, almoçar e passar o dia inteiro dirigindo por Rockport no videogame, ouvindo bandas igual Disturbed.
Cara, era absurdo. Eu agradeço você por ter ficado até aqui. Eu peço que você faça sua sugestão nos comentários. Se tiver algo pra corrigir que eu tenha falado errado ou pesquisado errado, pode colocar aí também. Vamos trocar ideia sobre isso. E, pô, se inscreve aí no canal, deixa o like, indica esse vídeo aí pros teus amigos, certo? Pra gente poder formar uma comunidade de Gearhead aqui e de fãs cada vez mais bacana. E é isso. Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.